A graça e a paz do Senhor Jesus, o meu desejo é que você tenha um dia abençoado aí com o Senhor e que a sua família esteja protegida na sombra do Onipotente. Eu quero trazer para você uma mensagem da parte de Deus para o seu coração, que está lá em Juízes, capítulo 6, do verso 11 ao verso 16. Eu vou ler e você lê junto comigo Juízes, capítulo 6, do verso 11 ao verso 16. O texto ele diz o seguinte: Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás. Abiesrita e Gibeão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ah, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: Ah, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: Porquanto hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas, como se fossem a um só homem. Louvado seja o nome do Senhor, que a palavra de Deus fique guardada no teu coração. Queridos, a mensagem dessa noite ela tem por tema: enfrentando tempos de crise. Tempos de crise sempre aconteceram na história da humanidade. A humanidade várias vezes passou por crises. Eu separei algumas lutas aqui da humanidade com relação à área de saúde. É um momento que nós estamos vivendo presente, né? A nossa luta aí com a área de saúde. E eu separei aqui 6 lutas da humanidade dentro dessa área de saúde. A primeira delas é a peste negra, em 1333 a 1351. Ela provocou a morte de 50 milhões de pessoas na Europa e na Ásia. A segunda é a cólera, de 1817 a 1824. Foi centenas de milhares de mortes. A terceira, tuberculose, de 1850 a 1950, 1 bilhão de mortos. A quarta, varíola, de 1896 a 1980, 300 milhões de mortos. A gripe espanhola, de 1918 a 1919, 20 milhões de mortos. E a sexta, a AIDS, desde 1981, a mais de 22 milhões de mortes. Então a humanidade ela sempre passou por crises muito fortes na área de saúde, em que milhares de pessoas perderam as suas vidas. Aqui no Brasil também, por ano, nós temos mortes causadas por doenças. Eu listei algumas para você. Doenças cardiovasculares, elas matam cerca de 340 mil pessoas por ano. Câncer, 200 mil pessoas por ano morrem de câncer. Doenças respiratórias, 139 mil pessoas por ano morrem de doenças respiratórias. Diabetes, 74 mil mortes por ano por causa dessa doença, diabetes. Doenças no fígado e no aparelho digestivo, 63 mil mortes por ano, são dados da nossa Organização Mundial da Saúde. Então, queridos, veja que o mundo ele sempre está diante de uma luta, diante de uma adversidade, diante de uma crise. E nós estamos enfrentando tempos de crise. E aí no texto nós lemos que o povo de Israel também estava passando por uma profunda crise, chamada servidão. O povo estava oprimido pelos midianitas. Se você ler o verso 1, você vai entender o que eu estou te falando.
capítulo 6 de Juízes, verso 1, fala assim: porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. A desobediência ao Senhor causou-lhes a servidão aos midianitas. O povo de Israel ele ficou oprimido durante 7 anos por causa da sua desobediência ao Senhor. O Senhor ele prometeu abençoar aquele povo, querido. Sabe, a obediência traria bênção para aquele povo. E eu convido você a ler o texto lá de Deuteronômio 28. Nós vamos ler o verso 1, o verso 9 e o verso 13. Abra sua Bíblia. Deuteronômio, capítulo 28, o verso 1, o verso 9 e o verso 13. O verso 1 ele diz o seguinte: e será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações. E o verso 9, dá uma lida aí. O Senhor te confirmará para si por povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. Vamos lá para o verso 13. E o Senhor te porá por cabeça, e não por cauda, e só estarás em cima, e não debaixo, quando obedeceres os mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e fazer. Havia uma promessa de Deus para aquele povo. Se aquele povo fosse obediente à lei do Senhor, aos mandamentos do Senhor, aquele povo seria como por cabeça, estaria por cima. Mas aquele povo desobedeceu ao Senhor. Então caiu sobre ele as promessas de Deus no verso 15 e no verso 25 desse mesmo capítulo de Deuteronômio 28. Olha o que está escrito aí. Se porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em fazer todos os seus mandamentos e os seus estatutos, que hoje te ordeno, então sobre ti virão todas essas maldições e te alcançarão. Olha só. Deus ele deu estatutos e mandamentos ao seu povo, e se o povo obedecesse ao Senhor, Deus daria bênçãos ao povo. Mas se o povo também desobedecesse, traria sobre ele maldição. E olha o verso 25, o que está escrito: o Senhor te fará cair diante dos teus inimigos. Por um caminho sairás contra eles, e por 7 caminhos fugirás diante deles, e serás espalhado por todos os reinos da terra. Então a situação daquele povo ali, nesse texto que nós lemos de Juízes 6, era uma situação de um povo desobediente ao Senhor. E essa desobediência causou maldição sobre a vida do povo, ao ponto deles serem servos, escravos, oprimidos pelo povo de Midian, pelos midianitas. Agora deixa eu te falar uma coisa. Havia no meio daquele povo um homem que servia ao Senhor. Um homem que tinha um coração inclinado para o Senhor. E esse homem, ali no meio daquele povo de Israel, se chamava Gideão. Esse homem não se conformou com essa situação e resolveu enfrentar a crise. Ele era filho de Joás, da tribo de Manassés, de uma família sem muito destaque. Gideão, então, ele resolveu criar alternativas para a sua vida. Enquanto o restante do povo se escondia, fugia ao ataque dos midianitas, Gideão malhava o trigo no lagar. O trigo ele deveria, querido, ser batido para soltar as cascas dele. É parecido com o nosso arroz. O nosso arroz ele vem com uma casca.
Então aí ele tem que ser batido para soltar aquela casca, né? Isso era feito num terreno plano, chamado eira, né? Agora o lagar onde ele estava era o lugar onde as uvas eram pisadas para fazer o suco de uva. Gideão ele usa esse lagar como uma estratégia para proteger o seu sustento. Veja bem, todo o povo de Israel fugia. A Bíblia diz que eles cavavam covas e entravam dentro das covas quando vinham os midianitas, de tanto terror, de tanto pavor, de tanto medo. Mas Gideão não. Gideão ele criou uma estratégia para que ele pudesse tirar o seu sustento. Gideão ele não se entregou, ele não desistiu. E é interessante, quando o anjo encontra com ele, o anjo o chama de varão valoroso. Ele tem um encontro pessoal com Deus. Esse anjo, o termo anjo do Senhor, o termo anjo lá no hebraico é malak, mensageiro. Esse anjo era a presença do próprio Deus, dizendo para ele, olha, o Senhor é contigo. O Senhor conhecia as características desse homem chamado Gideão. E eu quero destacar com você pelo menos 3 características que Gideão tinha e que serve de exemplo para nós. A primeira, que ele era varão valoroso. Ou seja, ele era homem valente. O termo hebraico ele é equivalente a soldado, lutador, combatente. Gideão ele era aguerrido. E mesmo diante da adversidade, ele não desistiu. Queridos, eu não sei qual é a adversidade que você está passando hoje, mas eu quero dar uma palavra para você, e que seja uma palavra profética. Não desista. Seja varão valoroso, sabe? Não se entregue, seja aguerrido, lute, crie estratégias, peça a Deus estratégias. Seja como Gideão. A segunda característica de Gideão é que ele possuía força interior. A palavra no hebraico sugere uma força contínua. Ou seja, ele não desistia facilmente do seu intento, do seu objetivo, do seu plano. Gideão era um homem persistente naquilo que ele queria e desejava. Sabe quantas vezes você tem deixado as suas coisas pelo meio do caminho? Começa um projeto e não consegue terminar. Começa um curso e não consegue acabar. Querido, você precisa possuir essa força interior para dizer, olha, eu vou continuar. Aquilo que eu propus no meu coração diante do Senhor, eu vou dar continuidade. Gideão, ele tinha essa característica. A força interior, que era uma força contínua. Nada parava aquele homem. Nem as más notícias, nem o exército midianita, o poderio midianita contra o povo de Israel. Aquilo não foi capaz de amedrontá-lo, de parar Gideão. A terceira característica que Gideão possuía e que eu quero compartilhar com você também, é que o Senhor era com ele. A razão da sua vitória seria a presença de Deus na sua vida. E olha, Deus proporcionou uma vitória espetacular para a vida de Gideão. Gideão, ele foi com 300 homens contra todo o exército dos midianitas. E Deus deu a vitória a Gideão. Sabe, se Gideão ele vai com muita gente, como o texto ele mostra, ele começou com muita gente. E ali Deus foi mandando ele fazer alguns testes aqui e ali, até chegar aos 300 homens, o exército dele contido com 300 pessoas. Talvez se ele fosse com 10.000, talvez quando ele lograsse êxito, conseguisse a vitória, ele poderia atribuir ao quantitativo de pessoas que ele levou. Mas Deus queria mostrar para ele que não era a quantidade de pessoas que ele estava levando, não era a quantidade que estava com ele, mas que a vitória seria garantida pela presença do Senhor com ele. Então 300 homens não eram capazes de vencer aquele exército midianita. Mas, meu querido, minha querida, com o Senhor, 300 homens valem muito. Sabe, talvez o que você tenha nas tuas mãos, você olhe e diga, olha, isso é muito pouco. Eu tenho muito pouco nas minhas mãos.
eu tenho muito pouco para fazer, eu tenho pouco talento, eu tenho poucos recursos. Mas eu quero dizer para você que esses poucos recursos, o pouco talento, o pouco que você tem nas tuas mãos, com o Senhor, se torna um grande exército. Porque é o Senhor que garante a vitória. Hoje nós também enfrentamos uma ameaça tremenda através dessa pandemia. E você vê notícias aqui e ali, prognósticos aqui e ali, de coisas ruins, na sua grande maioria, né, os noticiários. Mas eu quero dizer para você que se você tiver a coragem de Gideão, tiver a força interior que Gideão tinha, e principalmente a presença do Senhor, você pode vencer todas as adversidades que virão sobre você. Essa palavra que eu quero ministrar para você, para a tua vida, para a tua família. Enfrentando tempos de crise, nós devemos estar escondidos no Senhor. Estar nessa torre forte que é o nosso Deus. Estar com os pés na rocha que é o nosso Deus. Que você possa ter isso na tua mente. Que você possa gravar essa palavra no teu coração. E não temer as más notícias, mas enfrentar, assim como Gideão enfrentou toda aquela situação adversa, que você também possa estar enfrentando todas as situações adversas que estão acontecendo na tua vida. E eu não sei como está a tua vida, mas Deus sabe, e Deus sabe por que você está assistindo esse vídeo. E Deus sabe por que essa palavra está entrando no teu coração, entrando na tua casa nesse momento, entrando na tua família nesse momento. Porque Deus quer fazer uma obra na tua vida. Mas você precisa estar na mesma posição que Gideão esteve diante do Senhor. Você precisa ser varão valoroso, ser aguerrido. Você precisa possuir essa força interna, essa força contínua que não para. E você precisa ter o Senhor com você. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, que Deus te guarde e até o próximo vídeo. E peço a você, se você gostou, se inscreva no canal para a gente poder alcançar mais vidas, abençoar mais vidas. Fique com Deus, Deus abençoe você.